Hoje vamos iniciar um curso sobre um tema muito importante que se chama análise de situação em saúde. Então falaremos especificamente sobre este tema. Esta primeira videoaula tratará sobre alguns conceitos relacionados à análise de situação em saúde, que é tão importante para os gestores, tanto a nível nacional, a nível federal, a nível estadual, como a nível municipal. Então, tomaremos uns minutos iniciais para poder conversar e discutir sobre este tema. Então abordaremos hoje sobre análise de situação em saúde e também a tomada de decisão em saúde coletiva. Quando um gestor trabalha e assume uma posição de liderança e precisa determinar ou definir políticas, estratégias para a nossa população, para políticas públicas em saúde, ele se toma com um grande desafio. Dentro de estes desafios, um deles é que priorizar. Como priorizar as ações em saúde? Mas para priorizar as atividades que ele vai desenvolver, obviamente tem que priorizar primeiro quais são os problemas ou situações que este gestor, durante seu período, ele irá resolver. Então, para isso, ele tem duas estratégias, duas ferramentas que são importantes. No entanto, vai depender muito da experiência ou da expertise dele e da equipe que ele tenha. Por isso, podemos ver aqui um gráfico, o gráfico que temos aqui na frente, onde vai depender muito de dois fatores. Uma delas é a intuição e outro a análise. Mas a intuição, um gestor que se baseia em intuição deveria ser um gestor com muita experiência para poder prioridades que ele tem que abordar. Então, muita da intuição se vê muito afetado pela experiência, pela vivência deste gestor. Mas existe outra estratégia, que é a estratégia da análise baseado em dados, baseado em evidências. E, obviamente, esta análise vai estar influenciada pela qualidade da análise que se realize e dos dados que a instituição, o local tenha, e que obviamente com uma boa análise consiga extrair, que possa fazer que os dados virem informação, e esta informação vire conhecimento, e este conhecimento seja adotado pelo gestor para formular melhores políticas públicas, obviamente em benefício de toda a população. Mas o que nós queremos, então, em estas duas estratégias, duas ferramentas que o gestor pode contar, o que nós falaremos muito é com respeito à parte de análise, a geração de evidências a partir de informação. E muito disso se tratará durante esta aula, não? E as próximas que vêm. Então, o que nós queremos é fortalecer a capacidade técnica das equipes de análise para poder obter a melhor informação possível e que vire conhecimento para poder mudar a realidade, a situação, os cenários de saúde de sua área, de sua localidade, de seu estado e, obviamente, o que todos nós queremos, mudar a realidade de todo o país. Então falaremos sobre conceitos básicos de epidemiologia descritiva, como um dos objetivos fundamentais da análise de situação em saúde. Também, outro objetivo fundamental é a interpretação de indicadores em tempo, pessoa e lugar, indicadores demográficos, indicadores de mortalidade, indicadores de morbidade, de risco e proteção, de recursos e de cobertura. Estes pontos são super importantes. Tem vezes que uno acha, falamos de epidemiologia descritiva como algo muito básico. Realmente, as primeiras etapas para poder conhecer o que está ocorrendo é descrever, saber qual é a magnitude do problema. Já seja uma doença, como neste momento, pode ser o Covid, pode ser a dengue, pode ser a mortalidade materna e infantil. Começamos sempre contando o número de casos. E, obviamente, depois dessa descrição de frequências, podemos ver masculino, feminino, em que áreas, em que momento se deu. E esse vai ser o ponto inicial
para poder conhecer o que está ocorrendo. E a partir dali, podemos fazer análises bastante mais sofisticadas, de repente, possamos ter a causalidade de estes problemas e, obviamente, a partir dali podemos, o gestor pode gerar novas políticas. Quando falamos sobre interpretação de indicadores em tempo, pessoa e lugar, essa é a base fundamental da epidemiologia. Na epidemiologia, um de nossos pilares é saber quando ocorreu o problema. É um problema recente, um problema antigo, e de repente, com estes números e estes antecedentes, consigamos saber, não somente o passado nem o presente, consigamos saber se teremos este problema no futuro. Então, que tão importante é o tempo justamente para isso? Saber o passado, o presente e querer predizer o futuro. Também outro ponto importante é a pessoa. Será que existem grupos vulneráveis para esta doença? Será que somos idosos, de repente para problemas respiratórios, crianças, de repente para pneumonia e doenças diarreicas, de repente grávidas, como vimos na influenza, que foi um grupo importante, assim como aquelas pessoas com doenças crônicas. Então, saber a pessoa que é afetada é importantíssimo porque nos vai permitir focar melhor nossas estratégias. E o lugar. Muitas vezes não tomamos em conta esta característica da análise de situação de saúde, mas é muito importante porque temos que saber, quando falamos, por exemplo, de local de residência, município de residência, o que nós queremos saber é exatamente qual era o entorno no qual este paciente, esta pessoa que adoeceu, ele estava imerso, vivia diariamente, porque foi este meio ambiente que fez que ele adoecesse. Por exemplo, ele trabalhava em um local muito fechado e de repente se contaminou por um colega ou por uma visita por alguém com tuberculose, por exemplo. Isso se vê muito em locais de confinamento. Ou, por exemplo, como se pode ver, por exemplo, nos presídios. Ou, por exemplo, em casas onde, em locais pequenos, moram muitas pessoas. Também podemos saber local de residência, por exemplo, a dengue. Quando aparece a dengue, queremos saber onde começaram os casos, porque temos que identificar esse município, esse bairro, para poder fazer intervenções. Ou, de repente, outras doenças infecciosas, como, por exemplo, o sarampo. Queremos saber em que localidade apareceram os casos, porque precisamos de imediato fazer uma estratégia de bloqueio e impedir que esta doença se propague. Por isso, os 3 pontos fundamentais, o básico de epidemiologia, estão no tempo, a pessoa e o local. Obviamente, neste caso, aplicado para indicadores. Indicadores em saúde, indicadores demográficos, indicadores de mortalidade e morbidade. Mortalidade. Quando falamos de indicadores de mortalidade, realmente a epidemiologia, a saúde pública, começa, muitos anos atrás, mensurando o pior dos desfechos. E o pior dos desfechos, neste caso, é a morte. Vocês sabem, infelizmente, após a morte, o único que podemos fazer é evitar que outras pessoas morram pela mesma doença, pela mesma situação. É um indicador muito antigo, muito utilizado, que atualmente é tão valioso que mensura as estratégias de políticas públicas utilizadas. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, a razão de mortalidade materna, são 2 indicadores estratégicos que, a partir dali, podemos saber como o município, o estado, um país está atendendo a sua população. Outros indicadores importantes, temos a morbidade. Nos gostaria de saber, por exemplo, como está a dengue, como está a chikungunya, como está o Zika, neste caso agora como está o Covid. E então, as doenças crônicas, por exemplo, também, qual é a prevalência, por exemplo, de hipertensos, a prevalência de diabéticos aqui em minha localidade, para poder ver que tão enérgicas ou prioritárias podem ser implementadas as políticas para reverter essa situação ou, como mínimo, melhorar essa situação e, obviamente, todo em fim da saúde da população dessa área ou localidade. Identificar risco e proteção. Por exemplo, de repente temos alguns grupos de risco, alguns grupos vulneráveis,
as doenças não se distribuem, frequentemente não se distribuem uniformemente em toda a população. Sempre tem grupos de risco. Por exemplo, tem em cidades, tem bairros que tem população, bairros antigos, obviamente, e que tem população mais antiga. Mas depois temos bairros muito novos, onde famílias novas chegam ali e frequentemente tem mais crianças. Então vejam as diferenças que existem de população em estes locais e provavelmente o comportamento de uma mesma doença será diferente em estes dois locais. Podemos ter, por exemplo, nos presídios, de igual forma, o confinamento que tem esta população leva a que fiquem de repente vulneráveis, em maior risco de contagiar-se e propagar e adoecer e de repente ou infelizmente pues, avançar para alguns desfechos mais desagradáveis. Temos, por exemplo, de recursos. Quando se planejam recursos, quando planejamos políticas em saúde, precisamos saber com que recursos nos contamos. Todo gestor, quando inicia uma gestão, ele tem três grandes preocupações de recursos. Ele tem que administrar recursos físicos, recursos humanos e recursos financeiros. E conta ele com uma estratégia, com uma ferramenta que é a epidemiologia, este tipo de análise, para poder apoiar a este gestor, pues, a conhecer quais são os recursos que ele disponibiliza, que ele tem para poder fazer suas políticas públicas. E a cobertura, que significa quanto de meu sistema de saúde, de minha área de abrangência, é atendida com respeito à população que me corresponde. Outro objetivo da análise de situação é conhecer a importância dos indicadores para a tomada de decisão. Será que, por exemplo, vocês muitas vezes já viram, já leram uma lista imensa de indicadores de monitoramento, indicadores de resultado, indicadores de impacto. Então, temos que escolher muitas vezes quais são os melhores indicadores para a estratégia ou aquela política que estou monitorando para poder perceber que tenho que mudar um rumo, que tenho que melhorar minha política, que tenho que reforçar minha política, ou de repente monitorá-la e saber que estamos bem durante a execução. Precisamos, obviamente, estes indicadores, ou destes indicadores para tomar estas decisões, no monitoramento das políticas públicas. Também dos objetivos de análise de situação é a extração de dados, como um exemplo, de síndromes respiratórios. Agora que estamos neste momento da pandemia, se utilizam dois bancos importantes, como temos o CIBEP Gripe e o SUS-BE, para que frequentemente são utilizados na rotina de serviço e que são conhecidos por todas as equipes de vigilância. E também outro objetivo de análise de situação é realizar atividades práticas com o manejo, a interpretação destes indicadores e poder, obviamente, ser mais expertos, não somente no cálculo destes indicadores, senão um ponto importantíssimo, na interpretação destes indicadores. Sobre a análise de situação em saúde, podemos ver que dos objetivos fundamentais é criar informações e conhecimentos válidos sobre a situação de saúde de uma população em determinado contexto ou em determinado território. Em minha área de abrangência, pode ser um estado, pode ser um município, pode ser a nível federal. Temos que saber o que está ocorrendo, qual é a situação, qual é o cenário atual, tanto das políticas que neste momento eu tenho, quais são os efeitos destas políticas que eu tenho neste momento, porque temos que valorar, temos que saber se estas políticas são o suficientemente efetivas para mudar a realidade. Porque se nesta análise de contexto nós identificamos um problema, estamos aplicando uma política, e esta política não resolveu muito o meu problema, então tem duas explicações. Ou de repente preciso ainda dar mais um tempo
para o efeito desta política, ou de repente eu posso melhorá-la, aprimorá-la, saber onde está algum problema e, obviamente, esperar um melhor impacto. Eu lembro muito, eu tinha um chefe quando eu trabalhava lá no Ministério da Saúde, que eu gostava muito do que ele falava, e ele falava assim: podemos ter uma política muito bem desenhada, muito bem feita, está com tudo o que se precisa, com indicadores, recursos, mas se na implementação temos alguma limitação, pues infelizmente o efeito, o resultado esperado vai ser igual, não vai ser como nós queremos. Então, no caminho de implementação de uma política devemos monitorar, devemos ver em que momento está, avaliar os primeiros resultados e ver se a política está tendo o impacto esperado ou de repente temos que fazer algum tipo de correção, mudança ou aprimoramento das intervenções. Uma das finalidades da análise de situação em saúde é informar a tomada de decisão em saúde de maneira oportuna em todas as suas instâncias. Muitos de nós estamos muito preocupados porque os sistemas de informação tem vezes que são um pouco demorados. Tem vezes que nós gostaríamos de ter dados em tempo real para poder saber. Mas lembramos muito que os processos de gestão muitas vezes são anuais. Tem os planos estaduais, os planos municipais, podem ser anuais, podem ser cada 2 anos, pode ser cada 4 anos. Todo depende de como esteja organizado a minha instituição, meu serviço, ou pode ser meu estado. Então, tudo isso vai depender desses tempos de planejamento. Por quê? Porque vou precisar de informações no momento certo para tomar as decisões certas. Por exemplo, agora estamos em este momento de pandemia e precisamos de informações constantemente e rapidamente para poder ver se estamos indo pelo caminho certo. E outro dos temas importantes da análise de situação são as vantagens. O apoio ao controle social em saúde e a retroalimentação das fontes notificadoras de saúde. Provavelmente o Brasil é um dos países que divulga a maior quantidade de informação no mundo todo. Durante muitos anos, o governo disponibiliza bancos de dados. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, disponibiliza para a população toda, para os pesquisadores, para todas as pessoas que tenham interesse de informações de alta qualidade para poder acompanhar as situações de saúde de minha área de abrangência. Por exemplo, temos um sistema de informações sobre mortalidade que tem uma alta qualidade de cobertura. Temos o sistema de informações de nascidos vivos, que de igual maneira tem ampla cobertura e muita qualidade. Temos o sistema de informações hospitalares, que estes nos servem para monitorar como o SUS atende ou está atendendo a minha população. Temos outro sistema chamado SINAM, onde se notificam as doenças de notificação obrigatória ou compulsória. E assim como este, temos muitos outros sistemas que nos podem ajudar a tomar decisões. E, obviamente, em este caso, para que a comunidade, para que as universidades nos possam ajudar a conhecer a realidade, nos ajudem a conhecer os cenários que estão ocorrendo e, obviamente, como todos queremos, fortalecer com maior evidência nossas decisões e poder termos um melhor impacto das políticas que estejamos implementando. Alguns atributos de análise de situação em saúde. São processos contínuos, porque também é dinâmico. O processo de saúde, atenção, doença, que a análise de situação de saúde busca abordar, assim como o processo de gestão que ele busca informar. Lembro muito um professor que falava: tem vezes que a saúde pública pode ser um pouco complicada para nós. Por quê? Porque quando nós trabalhamos um tema, trabalhamos tanto e resolvemos o problema, tanto foi resolvido que já não é problema. E se já não é problema, ficamos sem trabalho. Imaginem a situação. Mas isso é o que todos queremos. Imaginemos, temos um problema de mortalidade infantil. Resolvemos o problema de mortalidade infantil, deixa de ser prioritário. Então o que fazemos?
temos que ser dinâmicos, temos que ver, porque nesse momento outro problema de saúde pública pode aparecer e temos que estar em contínuo trabalho, contínua análise, contínua geração de dados, contínua geração de informações, contínua geração de conhecimento, para que não somente aquele primeiro problema de mortalidade infantil, sino mortalidade materna, problemas de dengue, problemas de hipertensão, problemas de obesidade, problemas de diabetes e muitas outras doenças sejam resolvidas. Por isso, um processo dinâmico que exige que não baixemos a guarda para poder enfrentar estas situações que ocorrem em todas as populações. Outro atributo importante é que a análise de situação de saúde é uma ferramenta estratégica. Ele auxilia na análise da realidade e na busca de meios para o alcance dos objetivos institucionais. Por que é estratégico? Porque ele procura a melhor forma de poder enfrentar uma situação. Por exemplo, priorizando as intervenções. Todos nós sabemos que, como tinha comentado, como nos gostaria que o gestor tivesse tudo o que precisa. Tivesse a quantidade que precisa de recursos financeiros, a quantidade que precisa de recursos humanos, a quantidade que precisa de recursos de infraestrutura. Mas quando não tem isso, vai ter que priorizar. E quando prioriza, ele vai definir aonde vai primeiro e onde vai depois. Então, para isso é estratégico saber em que momento vai aplicar uma intervenção, com que estrutura ele conta e depois quais seriam os seguintes passos a seguir. Outro atributo da análise de situação é a oportunidade, que neste caso tempo, espaço, população, de acordo ao contexto. Deve vir a tempo e a propósito de apoiar a tomada de decisão. O gestor deve ter esta ferramenta de análise de situação de saúde, deve ter a melhor evidência do que está aparecendo nas evidências, nas publicações científicas, para poder intervir, poder mudar a situação, mudar a realidade oportunamente em este momento, quando se precisa. Para análise de situação de saúde, se utilizam perguntas ou questões-chave para poder desenvolver esta estratégia. Aqui, por exemplo, temos que é um processo analítico. E não só analítico, sino também sintético. Mas o que significa análise e síntese? Análise é quando de um todo dividimos em pedaços e começamos a estudar cada pedacinho. E uma vez que conhecemos, temos que fazer todo em sentido contrário. Juntamos os pedaços e que fazemos? Uma síntese, que nós conhecemos como um resumo. Este resumo é importantíssimo porque assim garantimos que nosso gestor vai poder ler esta pequena informação ou este resumo das informações geradas na análise e que, obviamente, vão ajudar a conhecer a situação. Outra questão-chave é que a análise de situação de saúde mensura e caracteriza os problemas de saúde. Muitos chamamos isso, devemos mensurar a magnitude do problema. Temos muitos exemplos. Um deles, por exemplo, imaginemos uma população onde 5 pessoas adoecem de uma doença X, por exemplo. Mas são somente 5, mas na população total são 10, seria 50%. Mas lembre, somente são 5 doentes. Mas se temos outra população maior, de, por exemplo, 100 pessoas e adoecem 50, obviamente vai ser igual, 5%, 50%, né? 50 de 100. Mas em ambos casos, se mensuramos a magnitude, podemos ver que em uma situação são 50 casos e em outra situação são 5 casos. Então temos que valorar a magnitude do problema de acordo ao contexto onde nós estamos. Explica o processo de saúde, doença, atenção. Estes três pilares da saúde pública, como são saúde, doença e atenção, são super importantes
lembrem que a saúde não somente é realizada pelos profissionais de saúde. A saúde a fazemos todos. Nós, como população geral, fazemos muita saúde com nossa prevenção. Neste caso, por exemplo, utilizando máscaras, com lavado de mãos, com algum tipo de distanciamento social. Também fazemos, por exemplo, com vacinas para outras doenças. Fazemos com higiene constante, tomando água potável, em muitos casos, tendo esgoto em casa. São medidas de prevenção. Doença, porque quando se quebra algum destas medidas, e infelizmente temos contato com algo que nos adoece, infelizmente aparece este problema. E quando o próprio organismo não consiga resolver, obviamente esperamos que um serviço de atenção possa resolver esta situação e não passe para coisas piores. Então, é importantíssimo que a análise de saúde conheça este processo para poder apoiar o gestor em que momento deste processo estamos e podamos fazer uma boa intervenção. Identifica problemas, prioridades e necessidades. Obviamente, podemos ter uma lista de problemas. Algo muito simples, de repente vocês todos conhecem. Frequentemente tem algumas publicações, ¿no?, locais, ali, de repente, em seu estado, seu município, a nível federal, que são, por exemplo, uma lista das causas de mortalidade. Em muitos locais, está morrendo muito por infarto de miocárdio. Em outros, está tendo um aumento ou um número muito alto de mortes por motocicletas. Pode estar ocorrendo uma quantidade muito elevada de suicídios, de homicídios, violência. Podemos ter mortes por diabetes, mortes por hipertensão, ¿no?, entre algumas causas principais. E a partir dali, podemos, ¿no?, conhecendo os problemas que tem minha área, minha jurisdição, podemos implementar algumas políticas prioritárias, obviamente a partir dos recursos que eu tenho, para poder resolver as necessidades de saúde da população. Outra pergunta, outra questão-chave é identificar as interações e pesos de fatores das cadeias de causalidade. Les vou colocar um exemplo. Imaginemos, é uma história que eu li uma vez, que em uma cidade havia um desenvolvimento econômico que tinha melhorado bastante. Então, os camponeses, ¿no?, que trabalhavam em uma área específica, eles não moravam em casinhas individuais, senão eles construíram um prédio no centro da área onde estavam trabalhando. Então, uma vez que eles estavam trabalhando, o hospital próximo conseguiu perceber que estava havendo um aumento de chegada de crianças com traumatismo encefalocraniano. E então, se o gestor somente tivesse analisado esta chegada destas crianças com traumatismo encefalocraniano, obviamente ele tem que resolver. Então, contrataria, se é que não tem, um neurocirurgião, né, para poder ver estas crianças. Mas o que fez este gestor? Além disso, ele enviou uma equipe de vigilância para a área onde estavam ocorrendo estes casos e ele percebeu que a causa destes traumatismos encefalocranianos era porque as crianças estavam caindo da janela, estavam caindo e batendo a cabeça. Qual foi a intervenção? Colocar umas malhas em todas as janelas. E então o que ocorreu? Deixaram de cair. Então, como resolveu o problema principal, a causa do problema, que neste caso era a falta de proteção de umas janelas, deixaram de ocorrer os casos de traumatismo encefalocraniano e, obviamente, também no hospital já não apareciam estes casos. Então, vemos aqui, neste exemplo, estas cadeias de causalidade, como um evento, uma melhora da situação de um local, nos leva a novas situações, riscos e exposições que temos que conhecer.
A análise de situação em saúde também evidencia, monitora as desigualdades em saúde. Como tínhamos colocado em exemplo anterior, temos que conhecer que áreas são de maior risco, onde tem de repente áreas um pouco mais pobres, que sejam mais vulneráveis, de repente pessoas migrantes que também precisam apoio, que são vulneráveis, também outros grupos vulneráveis, por exemplo, são pessoas moradoras de rua, de repente outro grupo vulnerável pode ser as pessoas nas prisões, como alguns exemplos que temos que considerar. E também auxilia na elaboração de planos de ação. Todos os estados, municípios e a nível federal fazem um planejamento, o qual tem que ser monitorado frequentemente com indicadores em saúde e poder ter um informe de gestão dos indicadores de saúde que vão a monitorar não somente a situação, o cenário de saúde da população, sino também as políticas implementadas, o impacto destas políticas e, obviamente, poder corrigir, melhorar e aprimorar as políticas em saúde. E, obviamente, se resolvemos um problema, continuar com aqueles problemas que ainda estejam ficando. Funções essenciais da análise de situação em saúde. Apoiar a definição de necessidades e prioridades para intervenções. Construir cenários prospectivos em saúde. Nós queremos saber o futuro. Se sabemos o hoje e sabemos o passado, queremos saber o que vai passar amanhã. Porque se eu sei que vai passar amanhã, eu quero intervir para que não corra, ou para que melhore, para que não seja igual que hoje, para que se houve uma morte materna hoje, pues amanhã não corra, al menos como mínimo que não corra pela mesma situação. Monitorar as desigualdades em saúde, aqueles grupos vulneráveis, aquelas situações que nós podemos intervir e que podemos mudar. Apoiar a avaliação das intervenções em saúde. Importantíssimo que cada intervenção política que se realize, consigamos fazer avaliações intermediárias ou finalísticas para poder ver se está tendo efeito, o efeito desejado. Se está tendo esse efeito, então se continua, ¿no?, em essa política. E se não tem um efeito desejado, pues fazemos as correções para poder melhorar. E também para retroalimentar as fontes notificadoras. É algo que todos queremos. Eu acho que em isso o Brasil tem adiantado bastante. Ao disponibilizar informações para toda a população, obviamente, a nível local, o gestor, a equipe vai tomar conhecimento do que está ocorrendo e, obviamente, vai poder, né, fazer as intervenções e políticas necessárias. Tipos de análise de situação em saúde. Uma delas é a análise de tendência. Analisa as mudanças da situação de saúde a médio e longo prazos. Auxilia na construção de cenários prospectivos e na análise de impacto das intervenções em saúde. Como les comentei, este é um pequeno resumo de todo o que falamos. Primeiro, queremos saber o que vai ocorrer. Queremos saber o futuro a médio e longo prazo. De acá a 4 anos, 5 anos. Responder uma pergunta importante. Se continuamos como estamos, como estaremos de acá a 4 anos? Ou de aqui a 5 anos? Mas, se nós achamos que está tudo certo, pues seguimos com nossas próprias atividades. Mas, se nós achamos que ainda a situação não está boa e precisamos implementar novas políticas para fortalecer aquelas que já temos, então temos que ser proativos em mudar essa situação. Que daqui a 4 ou 5 anos, a situação de saúde, a realidade de saúde dessa população, de nossa população, seja diferente. E na construção de cenários prospectivos, como les comentava, queremos, de repente, de acá a 5 anos, como um exemplo, que a mortalidade infantil reduza em 50%. Então a pergunta é, como eu consigo chegar a esse 50%? Todo vai depender das metas que nós tenhamos colocado. Temos avaliação em saúde. Queremos ver o efeito e o impacto. Analisa de maneira sistemática a influência das ações de saúde sobre o estado de saúde. E também para determinar, por exemplo, a efetividade destas ações. O que se sabe sobre política de saúde? Quando temos um problema e nós definimos o problema
e definimos uma política e uma intervenção, fazemos intervenção. Mas com o tempo, o efeito dessa intervenção vai diminuindo. Por quê? Porque resolve o problema que nós planejamos, não? Planejamos resolver. Mas com o tempo, como o problema vai diminuindo, o efeito igual, vai diminuindo. E temos que saber até onde é o efeito de nossa política, porque nesse momento não significa deixar de fazê-la, sino que continue, mas de repente reforçar com alguma outra intervenção para que novamente reinicie a aceleração da redução do problema. Então temos que ter isso sempre presente. E também a análise de situação de saúde, um dos tipos é a análise de conjuntura, que analisa o contexto das situações definidas em curto prazo, como estamos agora, qual é o cenário atual, e auxilia no monitoramento das desigualdades em saúde. Temos uma lista grande de desigualdades, infelizmente, ainda em nosso país. Temos muito por resolver, e não somente como desigualdades, sino também inequidades, que são aquelas desigualdades injustas, e que podemos, com intervenções, de repente, não somente com intervenções de saúde, sino intervenções com diferentes áreas, diferentes secretarias, podemos implementar todos em conjunto e ter um impacto mais importante e mais duradouro. Então, sistematizando o conceito, vamos a resumir tudo o que discutimos até o momento. Que a análise de situação em saúde são processos analíticos contínuos e sintéticos. Lembre, analisa e sintetiza, que permitem medir, mensurar, ver a magnitude, caracterizar, ver como se dá este problema e explicar o perfil de saúde, doença e atenção de uma população específica, incluindo a identificação de seus principais determinantes, as necessidades e a compreensão das respostas sociais em saúde. Também nos permite avaliar o efeito e o impacto das intervenções implementadas, que não necessariamente todo recai na saúde. Temos que é um conjunto de fatores que estão, obviamente, nós como saúde somos os que lideramos o processo e que temos que levar junto com outras áreas melhores políticas para a população. E tudo isso, no final, nos vai gerar as melhores evidências para informar a tomada de decisão em saúde. Que, ao final, esse é o nosso objetivo, dar ao gestor a melhor informação possível para que ele tome uma boa decisão. E que evidência? Todo mundo fala de evidência, a melhores evidências, nestes tempos, falando, vamos a realizar algo porque temos as melhores evidências. Então, o que é uma evidência? É um dado ou informação obtido através de uma pesquisa observacional ou experimental relevante para entender o problema ou para tomar alguma decisão a seu respeito. Não é considerada a solução para um determinado problema, mas sim um elemento de argumentação ou debate a fim de levantar pautas, definir agendas e, obviamente, em conjunto, achar a melhor solução. A tomada de decisão baseada em evidências é um círculo, como estivemos comentando. Se geram dados que estão capturados adequadamente nos sistemas de informação e monitoramento. Como les comentei, SIM, SINASC, SINAM, SIH, KINES, temos muitos sistemas de informação. CIBET, GRIP, SUSBE. Mas este dado tem que ser processado para virar informação através de análise de situação de saúde, por exemplo, vigilância e avaliação em saúde, pesquisas, para que este vire informação. E logo depois, uma vez que é interpretada esta informação, se produz o quê? Conhecimento. E este conhecimento tem que ser bem disseminado em forma oportuna, em tempo, espaço e uma linguagem adequada. Para quem? Para os gestores. Para que o gestor implemente uma ação, formule e implemente respostas informadas pelas evidências, suportadas com suporte das evidências, e uma vez que tenha um impacto, esperamos, obviamente, resolva o problema, novamente volta, se gera novos dados, porque
Porque ao ter um impacto, essas políticas ao ter um impacto, o que vamos fazer? Vamos mudar o cenário. E com este novo cenário, temos que continuar coletando dados e assim é um processo contínuo para apoiar ao gestor em saúde do que está ocorrendo em curto, meio e longo prazo.